Bom, agora que você já sabe e já conhece as primeiras funções numéricas em Lisp, vamos parar um pouquinho para conhecer alguns tipos de dados. Pessoal, qualquer linguagem de programação oferece tipos de dados para armazenar determinados tipos de informação. Eu não posso armazenar, por exemplo, um número em um tipo de dado que não recebe um número. O Lisp tem uma série grande de tipos de dados diferentes. Neste vídeo aqui nós falaremos sobre os principais dados numéricos do Lisp. O Lisp trabalha com diversos outros tipos de dados. Os outros nós vamos ver na medida que a gente for avançando no curso. O nosso foco agora é aprender os 3 tipos numéricos mais importantes do Lisp. Nós temos os tipos de inteiro, o integer, nós temos o tipo de dado de razão, ratio, e o tipo de dados de floating point, pontos flutuantes. Qual a diferença entre eles? Bom, o tipo de dados inteiros servem para armazenar números do conjunto dos inteiros. Se você se lembra lá da matemática, né? O conjunto dos inteiros tem -2, -1, 0, 1, 2 e vai infinitamente, tanto dos lados dos negativos quanto do lado dos positivos. Esses dados, que são números inteiros, são armazenados pelo Lisp em tipos de dados integer, em dados inteiros. Então, se eu quiser armazenar, por exemplo, -43, o Lisp vai armazenar -43 em um tipo de dado inteiro. Se eu armazenar 129, 129 ficará armazenado em um dado do tipo inteiro. Um outro tipo de dado que existe em Lisp e não costuma existir em outras linguagens de programação é o tipo de dado de razão. Os tipos de dados de razão, eles servem para a gente armazenar números racionais. Se você se lembra da matemática, o conjunto dos números racionais são os números que têm a forma A dividido por B, tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero, né, na matemática. Então, um número racional, por exemplo, é 2/3. Este é um número racional. Outro número racional, 3/8, 4/9. O Lisp tem um tipo de dado específico para armazenar os números racionais, que é o tipo de dado ratio, razão. As outras linguagens de programação não costumam apresentar um tipo de dado específico para uma fração assim, tá? O Lisp tem. E os dados que são do tipo real, quando eu estou trabalhando lá no conjunto dos números reais, né? O Lisp armazena através do tipo de dado floating point. Então, se eu tenho 2,79, este 2,79 será armazenado em Lisp com o tipo de dado chamado de floating point. O que diferencia, pessoal, um floating point de um inteiro, por exemplo, é a presença do ponto decimal. Em Lisp, claro, a gente não usa vírgulas, a gente usa ponto. Então eu tenho aqui 2,79, eu teria 3,14, 0,5. Todos esses são números reais que são armazenados em Lisp através de um tipo de dado chamado de floating points. Uma coisa que é importante a gente saber é que, dependendo do tipo de operação que a gente faz com os números, a gente pode receber um tipo de dado ou outro. Se eu trabalhar com 2 números inteiros, Lisp vai sempre me retornar um número inteiro ou uma razão.
Por exemplo, olha só, se eu passar os números 3 e 6 para a função de divisão, eu vou passar 3 e 6. Lisp vai me retornar uma razão. Ele vai retornar 1 sobre 2. Por que ele retorna 1 sobre 2? Ele sempre retorna a razão na sua forma irredutível. Ele simplifica ao máximo possível e retorna o tipo de dados razão na sua forma irredutível. Quando eu trabalho com um número inteiro e um número de ponto flutuante, ou seja, eu estou misturando dois tipos de dados diferentes, Lisp retorna, neste caso, um dado do tipo ponto flutuante. Se eu pegar essa mesma divisão aqui, 3 dividido por 6, e ao invés de passar dois números inteiros, eu passar um número inteiro, o 3, e o 6.0, que é um dado de ponto flutuante, e dividir, Lisp neste caso vai retornar 0.5. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um dado de ponto flutuante. Algumas funções retornam ou um inteiro ou um dado de ponto flutuante, dependendo da entrada. Por exemplo, a função valor absoluto, que a gente já viu, ela retorna inteiro ou ponto flutuante. Se eu passar, deixa eu colocar aqui, menos 9 para a função valor absoluto, ela vai retornar 9. Eu passei o inteiro, ela retornou inteiro. Mas se eu passar, por exemplo, 2,7, ela também vai retornar 2,7. Então a função valor absoluto, ela retorna um tipo de dados diferentes dependendo da situação. Já a função raiz quadrada é uma exceção. A função raiz quadrada pode receber um inteiro, por exemplo, 64, mas ela sempre vai retornar um número de ponto flutuante. Então, pessoal, quando a gente trabalha com números em Lisp, os três tipos de dados mais utilizados são inteiros, razões e ponto flutuante. Depois nós vamos ver subdivisões desses tipos, nós vamos especificar isso mais, mas por enquanto esse é a nossa base de conhecimento. E lembrando que, dependendo de como eu misturo os tipos de dados, inteiro com inteiro ou inteiro com ponto flutuante, a função do Lisp vai me retornar um inteiro, uma razão ou um número de ponto flutuante. Vamos ver alguns exemplos disso rodando no terminal Linux. Deixa eu pegar um terminal aqui. Teclado. Ok, bom, novamente eu tenho um terminal Linux aqui. Não se preocupem se vocês não estão com o terminal Linux, eu gostaria que vocês só prestassem atenção no retorno e no tipo de dado das funções, tá? Bom, eu vou pegar aqui uma divisão de inteiros simples. 10 e 2. Quando eu dividir 10 por 2, Lisp vai me retornar um inteiro. Uma divisão de dois números inteiros, ele retorna um inteiro. Agora, se eu dividir 3 por 6, olha o retorno que o Lisp vai me dar. Ele vai me dar uma fração. Este aqui é o tipo de dado ratio. É uma fração. Eu posso querer trabalhar com isso e ver um número decimal. Então eu poderia colocar aqui, 3 e 6.0. Desta maneira, eu estou passando para a função de divisão um inteiro e um número de ponto flutuante. Quando a função trabalha com números misturados, ela geralmente retorna ponto flutuante. Então, 3 dividido por 6, agora Lisp me retorna um ponto flutuante. Se eu passar somente inteiros, Lisp vai me retornar um inteiro ou uma razão. Quando eu misturo alguns tipos de dados, ele vai retornar um ponto flutuante.
A função valor absoluto retorna o tipo de dado da entrada, né? Então, ó, se eu passei um inteiro, ela retorna um inteiro. Se eu passei um ponto flutuante, ela retorna um ponto flutuante. E a função raiz quadrada, ela sempre vai retornar um número de ponto flutuante. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, só que 8.0, o número em floating point, um número decimal.